Bom, o seminário que tem por objetivo fazer a discussão sobre o desenvolvimento no século XXI, na verdade, o que a gente faz é tentar resgatar o que foi o fenômeno do desenvolvimentismo, principalmente no Brasil, mas também na América Latina, embora com foco na economia brasileira, ao longo do século XX. E, posteriormente, ver como a gente vai atualizar esse conceito, né? Ou seja, nós tivemos no Brasil um período de forte crescimento econômico que preenche as condições do desenvolvimentismo, que era existir um projeto nacional que era liderado pelo setor industrial, com ganhos de produção e de produtividade, e que, ao mesmo tempo, se pretendia mudar a estrutura econômica do país. Então, a primeira pergunta, esse fenômeno que ocorreu no Brasil, foi um fenômeno datado, ou seja, era um fenômeno lá dos anos 50, dos anos 60, ou se ele pode ser hoje atualizado. O desafio, então, que nós temos é saber como atualizar esse conceito. Ou seja, como se pode aproveitar essas ideias, que são ideias que houve na prática em determinados governos, mas também teve grandes teóricos que deles se preocuparam, Raul Prebisch, Celso Furtado, Maria Conceição Tavares, enfim, e como é que se poderia hoje repensar o desenvolvimentismo, né? Como que o século XXI, com todas as mudanças, com a globalização, com mudanças políticas, mudanças nas técnicas de produção, no mundo, nos paradigmas tecnológicos. Então, o desafio também é perguntar se há espaço para esse desenvolvimentismo, né? Que aí é uma discussão, porque os espaços se estreitam, mas eles também se fazem necessários, porque o Brasil não superou o seu subdesenvolvimento. Subdesenvolvimento é justamente isso, é uma baixa produção, uma baixa produtividade, continua existindo a pobreza, embora se tenha avançado nas últimas décadas, né? Ainda tem muitas desigualdades regionais no país, enfim, aquilo que a gente poderia chamar de atraso ou de subdesenvolvimento. Então, o desafio que nós temos nesse seminário, e que certamente é um começo de uma discussão que vai durar mais tempo, é como que a gente vai atualizar essas ideias, né? Hoje, como se pensa o desenvolvimento, por exemplo, dentro de um regime democrático. Historicamente, a gente sabe que o desenvolvimento econômico ocorreu em muitos regimes ditatoriais ou autoritários, mas hoje a democracia é um valor incorporado. Hoje também se sabe que a estabilidade econômica é um valor importante. Também se sabe que a preservação do meio ambiente, que é uma questão que não estava lá no desenvolvimentismo clássico, vou chamar dos anos 50 e 60, mas que hoje é muito importante na sociedade. Não é crescer e se desenvolver a qualquer preço ou prejudicando enormemente o meio ambiente. Então, o desafio que se tem hoje, né, e o seminário vem essa proposta do desenvolvimentismo no século XXI, é como a gente pode reatualizar historicamente esse conceito, né? Como é que se pode torná-lo possível na nossa realidade no século XXI. Repensar, né, o desenvolvimentismo e o desenvolvimento econômico no contexto atual, ele impõe discussões sobre várias questões importantes. Por exemplo, a questão da desindustrialização da economia brasileira. Há um debate que a desindustrialização ela acontece em vários países do mundo, que se está numa era que vai se entrar, ou já se entrou, numa sociedade mais de serviços, de terciário, e que a indústria teria perdido essa importância que tinha, por exemplo, em boa parte do século XX. Agora, dentro da discussão sobre desenvolvimento econômico, isso não é consenso. Então, a gente tem trabalhos que mostram que a desindustrialização, no caso da economia brasileira, foi muito maior que a maior parte dos países do mundo, tanto no mundo desenvolvido como no mundo subdesenvolvido, da própria América Latina. Então, esse é um desafio, é saber assim, que paradigma tecnológico, que proposta se tem para um crescimento de longo prazo no Brasil, que, claro, o Brasil vai continuar sendo um exportador de commodities. Isso é importante para o país. Agora, isso aí, a pergunta é essa, pode ser um modelo de desenvolvimento ou nós precisamos avançar também na industrialização, né? Principalmente na industrialização de ponta. Industrialização de ponta, dizendo, o desafio tecnológico da nanotecnologia, da biotecnologia, impulsionado pela ciência. Inclusive, nessa questão, a universidade tem um papel muito importante,
porque a universidade ela tem esse papel de aliar a ciência, o conhecimento com a produção, junto com o setor produtivo. Então, nós acreditamos que esse é um grande desafio, né? Repensar a questão da indústria. A outra questão, e que está na ordem do dia, é como nós vamos fazer esse desenvolvimento econômico com distribuição de renda. Porque o Brasil, em vários momentos que ele cresceu muito, ele se deu com renda concentrando, tá? Com pobreza se mantendo. Não que os pobres não tivessem participado, eles participaram, mas o fosso entre os mais pobres e os mais ricos, por exemplo, nos anos 50, 60 e 70, ele aumentou. Hoje, não faria sentido nós pensarmos num desenvolvimento econômico que não fosse com essa inclusão social. E isso também é um desafio, né? Porque a economia brasileira teve um padrão histórico, ao contrário, que era um padrão de crescimento com excludência. Então, e a outra questão que é importante se levantar é como se faz esse crescimento sem prejudicar ainda mais o meio ambiente, né? Que é uma questão que também está na ordem do dia. Então, os desafios que nós temos, né, são desafios que se colocam para a nação brasileira. Né? No fundo, nós estamos perguntando que Brasil nós queremos para o futuro, que Brasil nós queremos para as próximas gerações. E isso aí passa por um projeto, por uma proposta de desenvolvimento econômico para o país.